Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a um bate-papo muito especial. Hoje a gente está com um convidado que é um networker que trabalha há mais de 26 anos em uma companhia que é a 10ª maior companhia de marketing de relacionamento do mundo. Uma empresa gigantesca e um dos maiores líderes, o maior líder em expressividade, né? Ele tem quando eu busquei por essa empresa, foi o primeiro líder que eu encontrei, comecei a acompanhar, e eu mandei diversas mensagens para alguns líderes para ver se alguém toparia conversar com a gente e falar sobre esse grande case de sucesso que é essa empresa chamada Utility Warehouse, uma empresa do Reino Unido, que atende mais de 1 milhão de clientes por mês, mais de 1 milhão de clientes fidelizados, recebendo descontos nas suas contas de energia, assim como a Green Energy faz no Brasil, mas também no seu sistema de telefonia, na internet, seguros e outros produtos mais que eles têm. Ou seja, uma empresa que tem, além de desconto na conta de energia, outros produtos, e é um baita case, uma empresa que fatura 2 bilhões e meio de dólares por ano, como eu falei, a 10ª maior do mundo, e a gente vai ter a oportunidade de conversar, entender um pouco desse mercado de economia doméstica, como eles falam, entender mais como pensa um networker pro, né, alguém que faz esse trabalho com tanta maestria. Então, hoje é um dia super especial. Pega papel e caneta para você anotar tudo que a gente vai aprender com o Wes. E hoje, né, eu já vou colocar eles aqui na telinha, e hoje a gente tem a participação especial do Júlio, o Júlio César, que é lá de Goiânia, hoje é um empresário super bem sucedido lá de Goiânia e também um executivo dentro da Green Energy, por enquanto, né, executivo, logo mais aí, um acionista lá de Goiânia, e ele quem vai cuidar dessa parte de tradução para a gente, porque meu inglês não vai funcionar para traduzir isso aqui. Entendo algumas coisas que eles falam, mas para traduzir não conseguiria. Então, desde já, Júlio, te agradeço. E Wes, seja muito bem-vindo. Gratidão demais por aceitar esse convite. Esse vai ser um divisor de águas na história da nossa companhia. Boa tarde, obrigado, Felipe. Muito agradecido pelo convite de participar aqui com vocês também. Meu nome é Júlio, né? Faço parte da Green Energy, igual ele falou. Sou executivo da empresa, tenho uma agência de marketing também. Estou aqui hoje para tentar ajudar vocês aí, porque eu não sou tradutor, já vou deixando claro isso, mas o Felipe me convidou aí para auxiliar e com certeza agregar para o nosso negócio com o Wes, que está aqui com a gente, né? Um dos maiores líderes do mundo aqui com a gente, que tem um resultado incrível e o melhor de tudo, no segmento que a iGreen atua, né? Então, vou apresentar o Wes aqui para vocês. Hi, Wes. Hi, good to see you. We are very happy to have you here. That's what I'm telling them here, because it's very hard to get someone like you to talk with us for 2 hours, and we're very happy for that. And especially because you work in a company that is the same services that ours, that as iGreen Energy. So we're very happy for that, and we thank you very much to being here with us, sharing all this experience that you have. Well, it's a pleasure, and thanks for reaching out. And when Felipe first got in touch, I'll be honest, I maybe get 10 companies or more a month say, "Oh, can you come and talk for us? Can you speak for us?" And I generally don't do it that often because I'm still building my business. I'm still building in the UK, but Very good. the fact that you guys are so similar, I thought, yes, we have to talk. Very good. Felipe, ele falou o seguinte, que todo mês ele recebe uns 10 convites aí de empresas diferentes para falar sobre a experiência, sobre o negócio dele, mas quando ele viu o convite da iGreen, ele percebeu que era tão similar que ele falou assim, eu preciso falar com eles, realmente é bem parecido com o meu negócio, e ele aceitou o nosso convite. Yeah, Wes. Que legal, que legal. Wes? E aí pede ele para... Aí pode começar, Júlio, né? Pedindo ele ok. para se apresentar, para contar um pouquinho da história dele e depois beleza. da Utility Warehouse. Beleza, então. Wes, can you introduce yourself and tell us how you met this company, UW, Utility Warehouse?
Yes. So I was 20 years old. I was at university and I was about to become a teacher, or I was training to be a teacher. And somebody showed me a way that I could make an extra couple of hundred, maybe £200 every month to help pay for my student university fees. Right. And Right. that's where I found UW. Right. Ele falou assim que ele tinha 20 anos, né, na época, quando um amigo dele apresentou para ele a UW, e ele estava na universidade, na faculdade, e ele apresentou essa oportunidade para ele poder fazer 200 libras a mais por mês para poder pagar as despesas que ele tinha, né, na época. And this was in 1997, which might give away the fact that I'm a little bit older than 23, which I know I only look young. But I just thought it was going to be a nice little bit of money on the side to help me as a student. Isso aí foi em 97. Foi em 97, né, quando ele conheceu essa oportunidade, que falou que entrega um pouco da idade dele, que ele é um pouco mais velho que 23 anos. E ele realmente enxergou a oportunidade de fazer essa renda extra que iria ajudar ele bastante no que ele estava precisando na época, né, com certeza. So nobody at the time had really, I didn't know anything about kind of network marketing or direct selling. But when someone told me that you can introduce a customer and actually help them save money, help them get a better deal, and then get paid like a residual, like a royalty income on that, ongoing into the future, that felt like a really good way to build an extra business, make an extra income. E ele falou que quando ele entendeu a oportunidade que ele podia conquistar um cliente, podendo ajudar esse cliente oferecendo um benefício para ele sem tirar dinheiro do bolso dele, ele achou essa oportunidade incrível, né, que realmente fazia sentido isso, né, que não precisava vender algo, tirar, né, dinheiro do cliente, mas ele estaria ajudando esse cliente a fazer um residual todos os meses como uma espécie de royalties, né, que ele vai receber ali e tal. Então foi bem interessante. And someone had in the past, before this, people had maybe shown me at university about selling, health pills, lose weight, milkshakes, and things like this. And I was just like, no, it just felt like hard work. It didn't fit for me. But the idea of actually offering something that people need and they have to use, you can't survive without using your energy services or the other services that UW offer as well. You can't survive without them. So it just felt like a really simple no-brainer to me. E ele falou que tinha outras empresas, né, igual a gente sabe, né, que vende shake, que vende outros produtos e tal, mas ele sentiu que não encaixava para ele esse perfil de empresa, mas que quando ele viu a UW e ele percebeu que tinha um serviço que a pessoa não tinha como viver sem, que é energia, que é internet, esse tipo de serviço que a pessoa não vive sem, ele disse que fez muito sentido, principalmente, né, oferecendo esse benefício de desconto para a pessoa. And I was always fascinated by the idea that a pop star or an author can do work once and get paid for it over and over again in the future. They can be on the beach, they can be in a restaurant, they can be asleep, and they're still getting paid. And when I understood that that's what residual income was, but using essential services, essential products like energy and things like that, it was just like this is the perfect business model, and that's why I'm excited to talk to you guys in Brazil, because that's the path that you're on now. Yeah. Ele falou assim que ele via vários artistas, né, e pessoas famosas, atores e tal, ganhando dinheiro sem, depois de ter feito o trabalho uma vez e para sempre ganhar royalties sobre aquilo, né, direitos autorais e tudo mais. A pessoa pode estar na praia viajando e ela está sempre recebendo por um trabalho que ela fez uma vez. E ele percebeu que esse tipo de negócio também geraria a mesma coisa, que ele ofereceria serviços básicos e indispensáveis para um cliente. Essa pessoa iria pagar e utilizar sempre,
e ele ia receber uma comissão todas as vezes por ter feito o trabalho uma única vez. Isso realmente foi fascinante para ele. Now, as it happens, I was doing very badly at university. I had failed my first year and I was about to fail my second year as well. And so it was it was just perfect timing for me because I ended up dropping out of university. I did not get my degree. I didn't become a teacher, but I was able to focus more on building my UW business in the early days. And where you are all very fortunate is that you're very, very early in the business, the iGreen business. So it's a really great timing for you. Right? Ele falou assim que na época da faculdade dele ele tinha bombado um ano e estava para bombar mais um ano, e ele estava praticamente saindo da faculdade, e a época foi perfeita quando apresentaram para ele esse negócio, porque ele estava indo muito mal na faculdade e ele pensou, eu vou dedicar o máximo nisso aqui, e acabou, né, que ele teve essa oportunidade quando jovem, e falou que a gente também está tendo uma oportunidade muito boa agora, por estar tão jovem ainda no negócio da iGreen, podendo alavancar tanto, né? So that's how I started. That's how I found UW, found the idea of building a business where you get paid over and over again whilst helping people on essential services they can't live without. E foi assim que ele conheceu, né, o negócio da UW e essa forma de oferecer serviços essenciais e receber comissões para sempre, né? Depois que você faz o trabalho uma única vez. Ok. So I'm going to ask you the next question. Vamos lá. Tell us, since when did the energy market become a free market in the United Kingdom, and how does this energy market work over there? How does it work over there? So the energy market deregulated. It became open in the late 80s, I believe, but there were not many competitors. Right. And when I started in UW, we actually only had one service, a bit like you do, but ours was for telephone calls, for cheap telephone calls. But they always said, in the future, we will do energy as well. And that was really exciting because although people like to use the phone, they can live without it, but they can't live without their energy. And so that was really exciting. Ele falou que nos anos 80, mais ou menos, foi quando o mercado de energia na Inglaterra, né, se tornou aberto, né, que eu acredito que seja o mercado livre. Mas na época, a empresa só tinha um serviço que era de telefonia. Era bom, mas assim, ele explicou que a pessoa consegue ver sem telefone. E a empresa falava, olha, a gente vai entrar no mercado de energia. E aí eles tinham uma visão e tinham essa crença e ficavam mais animados ainda, porque a pessoa não consegue ver sem energia. Vive sem telefone, mas sem energia não tem como. Então eles tiveram essa crença e acreditaram, né, na empresa. And where I think I might be able to really help you understand what you've got your hands on is that, our business this year, UW, have done 2.5 billion pounds, billion with a B, billion pounds in sales. And yet 20 years ago, when we started with energy, it took us months to even connect our first electricity customer. I mean, we launched it. We said, yes, we can do electricity. And then about 8 months later, we finally connected our first customer. It was really slow. Now, you may have challenges like teething problems along the way as well. But you look into the future and you say, yes, but down the road, things will be okay. And that's where we are today, 2.5 billion pounds this year in sales. Ele disse que hoje a empresa fatura 2,5 bilhões de libras, se o Felipe quiser fazer a conta aí, para ver quanto que dá em reais, para vocês terem a noção, mas que na época, quando lançaram o mercado, o produto, né, o serviço de energia na empresa, todo mundo ficou animado e tal, mas levaram 8 meses para conseguir conectar o primeiro cliente para poder faturar desse mercado de energia. Mas que hoje, né, a empresa fatura 2,5 bilhões de libras, que é muita grana.
And I did actually, I've done a currency conversion for you to show. So 2.5 billion pounds UK. This is, I can't even say this number in Brazilian. 15 billions. 15 bilhões de reais, que é o faturamento da empresa hoje, anual. 15 bilhões de reais. Muita grana. So please keep that in mind. At some point, when the company maybe tries to launch more services and something doesn't always happen on the day it's supposed to, that we keep focused on the long-term future, and that's where you see those results. Ele falou que sim, é muito importante a gente ter a nossa visão focada no longo prazo, né? Porque às vezes acontece algo, um dia ou outro, não acontece tal coisa que a gente esperava no dia, mas foca no longo prazo, porque em algum ponto, em algum momento, a iGreen vai atingir um faturamento como esse aí, de acordo com que ela vai lançando outros serviços e captando novos clientes. Júlio, pergunta ele se ele consegue, se isso é permitido, ele falar quantos por cento vem de cada um dos produtos que a empresa tem: seguros, telefonia, internet, energia. Wes, can you tell us like what's the percentage that comes from that 2.5 billion, like from the energy? It's like this much, the internet. Yes. I don't know the exact number, but it's about 75% of our turnover is from the energy side. And then the rest is from telephone, mobile, insurance. 75% vem das contas de energia, do mercado de energia, e os outros 25% vem dos outros serviços. Então, realmente, nós já entramos no mercado que mais fatura, né, de energia. Energy is the far way best service to offer and make more money. And what's really exciting for you guys as well is when I heard that you've actually partnered with a really significant, well-known business in the country. To have that kind of backing and credibility is fantastic. Ele falou assim que é muito importante isso, que ele percebeu que a iGreen fez parceria com grandes empresas como a Comerc, a DP, né? E isso ajuda bastante de ter esse suporte por trás, né? E realmente ter essa parceria, que alavanca mais ainda. I just want to show you the size of the market, if I may, on another slide, if that's okay. Ok. Ele vai mostrar mais alguns detalhes aqui do mercado para a gente. Vai compartilhar a tela. So ignore the English. UW is here, the light pink one here, yes? Yeah. Esse é o W, esse de rosa. And so there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 other energy companies that are actually bigger than UW. 7 companhias que são maiores do que o W ainda, né? Isso tudo no Reino Unido. That's in the United Kingdom, yeah? In the United Kingdom, yeah. No Reino Unido. Só no Reino Unido. And to have 2.5 billion pound turnover, we actually only have just under 1 million customers in the UK. E eles têm ali os 2,5 bilhões de libras de faturamento e tem apenas 1 milhão de clientes, né? Que é muito pouco, se a gente for pensar ainda. And why I want to show you this is that if UW doubled, we would still only be the 7th biggest provider. If we doubled in size. Se a UW dobrar o seu crescimento, o seu tamanho hoje, seu faturamento, ele ainda vai ser a 7ª maior ainda do Reino Unido, né? Está mostrando isso. And then if we doubled again to 4 million, we would only be the 4th biggest company for energy in the country. E se dobrar novamente, vai estar no faturamento de 4 bilhões ali, se eu não estou vendo direito, mas ainda vai ser a quarta maior empresa no caso da energia, né? De energia do Reino Unido. In fact, we only have 3 out of every 100 households. Only 3% of the market are currently with UW. Ele está falando que a cada 100 casas, só 3 que ainda tá com a UW, né? Só 3, muito poucas. And so I share that
so that you understand the size of the marketplace you are in. You can be a very small fish for a very long time, but still make a significant business and then a huge income for you and your families. E ele tá falando assim que não importa se você é pequeno por muito tempo, né? Assim, se você é um peixinho pequeno no oceano azul do mercado que a gente tem, que mesmo assim você consegue fazer muito dinheiro com isso, né? Então a gente tem um mercado muito grande nas mãos e eu acho que você até responde uma das perguntas que a gente fez aqui, se ainda tem espaço para crescer. Nem vou fazer essa pergunta mais porque tem muito espaço para a gente crescer nesse mercado. Can I ask you the next question? Ô, Júlio, Pode falar. antes de ir para a próxima pergunta, ainda sobre a história dele, porque assim, primeiro eu queria que você elogiasse ele pelo fato dele estar há 26 anos em uma única empresa. Isso é algo incrível dentro do marketing de rede. E que você perguntasse a ele como é que foi essa trajetória de crescimento, sabe? Porque hoje a gente vê o Wes, top líder, né? Um grande treinador, um cara que faz eventos no mundo inteiro, né? A maior referência da UW. Mas como é que foi essa jornada inicial, sabe? Assim, ele logo de cara já começou a se destacar ou demorou um tempo até ele começar a chegar às graduações? Entendi. Wes, Felipe is saying that he wants to compliment you for being 26 years in the same company as being a marketing, network marketing company. That's very rare to see. And so congratulations for that. And he wants to know, during this 26 years of working hard, how was it from the beginning? Like, did you get many results in the beginning, or was it very hard to get results? How was it? No, it took me 15 months. Okay, so more than 1 year, 15 months, Right. until I earned more than £100 in a month. I don't know how much that is in Brazilian. About 600 in our currency. Yeah. Yeah. So it Ele took falou me que 15 months to do that. Ele falou que levou 15 meses, mais de um ano, para ele fazer 100 libras no mês. Ou seja, em torno de R$600. Eu acredito que eu acho que nenhum licenciado que trabalhou mesmo na Green demorou isso tudo, com certeza. It took me nearly 6 months to get to even the very first rung of our ladder, the very first position, which today sometimes people do in their first 2 days or something, you know? Ele falou que levou 6 meses para chegar no primeiro patamar da empresa, né? E que hoje em dia as pessoas fazem isso em 2 dias, né? Mas que na época com certeza era muito mais difícil. But what I found was that lots of people want to get rich quick. They want it to happen overnight. And yet their job doesn't make them rich quick. The business they run normally doesn't make them rich overnight. So why should this? So what ends up happening is the person who kind of holds on to the rope, for long enough, as long as they're actually kind of pulling themselves along the rope, they end up being the successful ones, even though there were people who were probably much better than me, but they didn't have the patience and the tolerance to stay in the business. Entendi. Ele diz que as pessoas que têm muita pressa de crescer nesse negócio acabam se atrapalhando e não crescem. Porque, assim, no trabalho delas, no negócio delas, não tem esse crescimento absurdo, né? E por que aqui deveria ter esse crescimento absurdo? Então, assim, aquelas pessoas que às vezes crescem mais dentro desse negócio nosso, nem são as melhores, mas aquelas que persistem, que seguram na corda, que continuam, né? Então, assim, às vezes tem pessoas muito melhores que não chegaram lá por falta de paciência e não entendeu o processo, né? Sei. Okay. And I would just add, I know I referred to this before, but especially in the early days of any business, when it's young, it has teething problems. And so not everything will be perfect for you guys. And even after 25 years, not everything's perfect for us. I mean, 25 years is a long time, and we still sometimes make mistakes. But you have to rise above this and understand that everything has problems. Everything in life. You just choose where you're going to have your problems. And I chose
to have my problems with UW and saw it through. And you need to choose to have your problems occasionally with iGreen and see that through. Ele falou assim que em qualquer lugar a gente tem problemas, né? Na vida, em qualquer lugar. E mesmo assim, a gente está no começo do negócio, tem problemas. Daqui 25 anos, igual ao W, vai ter problemas. Ele só escolheu onde ele queria ter problema. Ele escolheu com a W. E hoje a gente quer escolher com a iGreen, porque com certeza os problemas com a iGreen vai ser melhor do que nos outros negócios tradicionais que a gente vê por aí. Aqui você tem um potencial de crescimento muito maior. And remember, your population of Brazil is actually 3 or 4 times bigger than the UK. You have a much bigger market to go for as well. E ele acabou de lembrar aqui que a população do Brasil é 3 a 4 vezes maior do que, eu acho que até mais do que isso, né? Do que a Inglaterra, Reino Unido. Ou seja, a gente tem muito mais mercado ainda do que eles. Ok? So I'm going to ask you the next É cerca de 3 a 4 vezes mesmo, Júlio. É, né? 3 a 4 vezes. São 67 milhões lá, aqui são 220. Ah, não, beleza. Legal. Ô, Júlio, deixa eu só, vamos lá, calma aí, deixa eu só explorar mais essa questão da UW ainda. Pergunta ele se se a empresa, porque ele falou que a empresa, depois que ela começou com energia, né? Então, como é que foram a ordem desses produtos? Então, eu sei que ela, pelo que me parece, né? Ela começou com telefonia. Né? E aí, depois de quanto tempo foi que entrou o segundo produto? E qual que foi? Já foi a energia? Foi o seguro? Né? Qual dos produtos que entraram? Well, he's asking, like, you started off with the phone services, and then you start, how many years later did you start off with the energy, and then with the insurance? So, off the top of my head, we started with cheap telephone calls. About 2 years later, we started to do mobile phone as well, mobile service. Then maybe 2 years after that, we started with energy. And as I say, we launched and then had a very flat, nothing happened. And then maybe another 2 years, 3 years later, we launched broadband and internet. And it's in the last 5 years that we started to offer insurance as well. Ok. Ele falou que nos primeiros 2 anos foram de telefonia fixa, ligações baratas. Depois de 2 anos começaram celular, né? Planos de celular. Depois de mais uns 2 anos, a energia, onde não teve praticamente nada, porque realmente eles não conseguiram captar clientes só depois de 8 meses. E depois, nos últimos 5 anos agora, é que acrescentou a parte de seguro. And one thing that we also have, that you have, is our customers can get extra discounts at very well-known supermarkets and shops and stores and travel companies, just like you can as well. And this is a great, we call it, it's like our secret sauce that nobody else knows about, So it's great that you've got that. Felipe, nós estamos no caminho certo. Eles falaram que eles têm um clube de desconto também, que falou que esse é tipo a cerejinha do bolo, onde as pessoas têm desconto em várias lojas renomadas, supermercados, né, e tudo mais, e que isso aí realmente faz uma grande diferença no negócio. Pelo que eu percebi, foi isso, né? Estamos no caminho certo. Very good. Felipe, quer fazer mais alguma outra pergunta? Incrível, incrível. Então, basicamente, a UW, como está lá na página dela, seriam esses produtos, né? Internet, telefonia, energia, seguro e clube de benefícios. Que é Isso, vou perguntar ele aqui. Well, so the services that you offer, that UW offer, is it phone, internet, broadband, insurance, a discount club, and what else? Is it that? And energy. Energy, yeah, energy. Energy, yeah. É isso aí, Felipe. São os 5 serviços, exatamente. Legal. E qual é o benefício, aí a próxima pergunta, né? Qual o benefício que eles oferecem para os clientes? Como é que eles atraem clientes? Principalmente para o produto energia, que é o principal, né? Boa.
Wes, what are the benefits that you guys offer, like for someone that uses the energy? Is it a discount or what is it that how do you attract those clients? Yeah, so our overall offering is we are going to save people time and save people money, because we are if they take all of our services, they only get one bill from us. So they'll get phone, mobile, broadband, gas, electric, insurance, all on one bill. So that means they don't have to deal with 5 or 6 different other companies, 5 or 6 different bills, 5 or 6 different payment dates. So we save them time, but because we're offering lots of services, we can make a little bit less profit in each place, so they get a better deal overall. And of course, by using network marketing, by using distributors like you, the cost of getting those customers is less for the company. So it means the customer can win, the company can win, and us, the distributors, can win as well. Felipe, ele falou que primeira coisa, eles economizam tempo e dinheiro, né, do cliente, porque hoje eles oferecem vários serviços, no caso são 4, né, que são serviços essenciais, e a pessoa recebe uma única fatura dos 4, então ela já economiza tempo e dor de cabeça aí. E como ela está utilizando 4 serviços da empresa, eles conseguem oferecer um desconto, né, e fazer um lucrinho um pouco menor. Mas como é marketing multinível, através de distribuidores, licenciados, o custo operacional é bem menor, então o cliente ganha desconto, né? Economiza tempo, o distribuidor licenciado ganha também e a empresa ganha, todo mundo ganha. Então, basicamente é isso. I don't know exactly what the plans for you as a business are, and I don't know if any of your corporate team are even listening. But if they are, I hope they are looking ahead 5 or 10 or 15 years at what other services, essential services, can we offer? Because when you can bundle those things together, when you can put those things together, not only can the customer get a better deal, but you as entrepreneurs can build an even greater business with higher incomes as well. Ó, cara, tá entregando ouro pra gente aqui, assim, ó. We're very thankful for that information. Mas a gente tá falando o seguinte, ele não sabe quais são os planos da iGreen, ele não sabe nem se o corporativo tá assistindo essa live aqui, mas se tiver assistindo, já tem a visão para agregar novos serviços essenciais, fazer um pacote de serviços, assim como eles fizeram, porque essa aqui é uma oportunidade muito maior, um mercado muito mais promissor para poder trabalhar no futuro. Então, já pensar sobre isso e ter essa visão. Very good. E aí, o corporativo vai assistir sim, fala com ele. The directors are going to watch this live, yeah, the corporate. Hello. Vamos lá então, Felipe. Quer fazer a próxima aí? Beleza, e aí, é bom que eu falo em português, você já traduz, a galera já viu. A gente fez um roteiro aqui para a gente sugar o máximo aqui do Wes. Então, né, ele falou sobre o benefício, é um desconto, né, só explicando para a galera. Eles vendem uma ideia de economia doméstica, então são produtos de uso recorrente, né, que todo mundo usa, e nesse pacote é um benefício que é gerado para o cliente. Eu queria só destacar o que o Wes falou, que foi incrível, assim, né, quando ele foi convidado para o negócio, poxa, a possibilidade de vender uma vez e ganhar recorrentemente. Uma frase que, para mim, foi um dos fatores decisivos para começar a desenvolver a iGreen. E outra frase muito forte eu não estou vendendo nada para ninguém, eu estou levando economia para as pessoas. Né? Ele falou sobre isso. E é importante a gente entender que é exatamente o que é a iGreen. Né? Então, é o nosso, né, o futuro. Quando a gente olha para uma empresa que está há 26 anos no mercado, a empresa começou em 1996, 27, né? O Wes acho que começou um pouquinho depois que a empresa iniciou, e a gente vê a iGreen com 2 anos de mercado, imagino, é a nossa visão de futuro, sabe? Olhando para um mercado mais maduro que o nosso. Então, quando né, uma das coisas, ele falando sobre adicionar produtos, quando a minha primeira visão assim com relação ao negócio da iGreen cara, a energia é o produto perfeito, né? E ele deixou isso claro, que na UW também é. Mas
existe uma possibilidade grande de ir adicionando produtos. E ele está, né, batendo nessa tecla aí de como isso é importante. Então, é legal, né, a gente perceber isso. E aí, eu queria que você perguntasse para ele, Júlio, o que na perspectiva dele, que como ele falou assim, né, e aí eu acho que uma pergunta que talvez vai ser, a gente já fez ela de alguma forma, ele já falou, mas existem outros negócios de marketing de relacionamento no mundo, né, e com certeza lá no Reino Unido. Né, e o que faz a OW ela ser mais especial que outros negócios, assim, né? Ele destacou alguns pontos, mas se ele puder falar, né, um pouco mais também. Beleza. Wes, Philippe is asking, I know you answered some of this question already, but if you can tell us in a different way, even, in your opinion, what does make the UW business better than other network businesses? What does it make it so special? So the idea for me of building a network marketing business is that you build it once and you build it big and you build it to last a lifetime. Ele falou que assim, um negócio ideal para ele de multinível, de negócio, de network, é que você construa ele uma única vez, você construa ele pela vida toda e você construa ele grande, né? Ele falou na sequência, foi construa ele uma única vez, construa grande e construa pela vida toda. And I have lots of friends, lots of very good friends who are in product businesses. But when they wake up on the first of the month, every month, they have to almost start again. They have to hope that their customers will want to buy the diet pills or the protein shake or the toothpaste or whatever. They have to hope that they've got the money spare to do that. They have to hope that they don't see in the supermarket cheaper toothpaste or vitamins or whatever. And they're hoping at the start of every month to build it again. And they're hoping that all of their team are going to go and do the selling again. Whereas with a business like UW and a business like yours, you don't have to hope that people wake up on the first of the month and think, oh, maybe I'll use some electricity this month. Like, they're doing it anyway. They can't help it. So that would be the first part of my answer. Ele falou assim que a primeira parte da resposta dele sobre isso é que, tipo assim, ele tem muitos amigos que trabalham em empresas com produtos, né? De shake, de tudo mais, e todo começo de mês, quando eles acordam, eles têm que ter a esperança, né, de todos os clientes continuarem usando os produtos, os distribuidores, consultores, fazer as vendas tudo de novo, né, e as pessoas usar os shakes, usar os produtos cosméticos, enfim, o que seja, né, para poder ter o negócio continuando, sendo que no nosso negócio a gente não tem que acordar no primeiro dia do mês e pensar, será que eles vão usar energia esse mês ou não? A gente não tem que pensar isso, porque a energia a pessoa não consegue viver sem, e com certeza o nosso negócio é sólido, a gente não tem que ter essa preocupação, né? Essa preocupação em construir todo mês o mesmo negócio, a gente constrói uma única vez. Number two, in a recession, businesses like ours and yours, where you actually save people money, do very well, even though people have less money. Whereas in product businesses, they start deciding what luxuries they're going to buy or not buy and where they can find cheaper alternatives. But in a recession, we always do particularly well. Now, I'm not saying I'm happy when there's a recession, but it's a consequence that we end up benefiting. E ele falou assim que até mesmo quando tem uma recessão, uma crise, o negócio vai bem, porque numa crise as pessoas querem desconto, querem economizar. E ele também comentou na outra resposta que eu esqueci de falar, que as pessoas de empresas de produto têm que torcer para o cliente não encontrar um produto mais barato no supermercado e largar o dele, que acontece também. Então, assim, na recessão, na crise, isso acontece muito com empresas de produtos, que os clientes acabam optando por produtos mais baratos para economizar, enquanto no nosso negócio as pessoas precisam do nosso
desconto para economizar numa crise, né? Então é incrível esse negócio. Now, I'm fairly sure that Brazil is not immune to the global economic crisis that's going on over the last couple of years. I'm sure you are experiencing this as well. And we are certainly having this in the UK. And so I want to share another slide with you to show you how that has helped our business. Ele disse também que, na outra resposta, que ele não está feliz com a recessão, obviamente, mas porém que para o nosso negócio continua crescendo, né? E ele disse também que o Brasil não está isento dessa crise mundial que está acontecendo, com certeza, e ele quer mostrar mais alguns slides para a gente aqui, exemplificar o que ele quer dizer para a gente. So let me share another slide with you. So this is UW's growth, their customer growth each year from 2000. Esse aqui é o crescimento da UW, né, de clientes desde os anos 2000. And you'll see that in the last, let's say since 2021, UW have actually gone from less than 675,000 customers to nearly, I mean, this is actually out of date now, but nearly 1 million customers now in the last 2 years. So we've actually grown by nearly 50% in the last 2 years when there's a really bad recession in the UK. E ele está exemplificando aqui exatamente isso, mesmo com essa recessão tão grande, inclusive pós-pandemia do Covid. Olha o crescimento que a empresa teve nos últimos 2 anos, inclusive esse dado aqui está até desatualizado já, é mais do que isso. E de 2021 para 2023, com os dados atuais, foi um crescimento de quase 50%. Olha só que incrível. And if I take you back to 2008, there was another global recession then. And 2008 to 2013, again, the business doubled in size during the recession. E olha só que interessante, em 2008, todo mundo lembra da crise mundial e foi o período que mais cresceu. Não, igual ele falou, não que a gente está feliz com crise, mas isso mostra que o nosso negócio, na crise, ele cresce mais do que em tempos normais, né? E ele dobrou de tamanho de 2008 até 2014, olha lá, que legal, interessante. Now, that's not to say that when we're not in a recession, the business doesn't grow, but it grows in a more steady way. Whereas recessions, which we are all suffering now, or economic crisis, is when you really see explosive growth. Ele está dizendo que não é que a gente não cresce fora da crise, né? Mas cresce um pouco menos. Mas que na crise a gente cresce muito mais, justamente porque o nosso produto é tão bom, de oferecer o benefício de desconto para pessoas que querem economizar sem tirar dinheiro do bolso. Então, acho que ele saiu, Júlio. Então a gente está no negócio perfeito, né, Júlio? Porque no Brasil o que mais temos são crises, né? Temos muito mais crises do que no Reino Unido. Que isso, a gente está no negócio certo, não tem como não. Caiu a ligação dele, mas ele deve voltar, né? Acho que foi tirar o compartilhamento da tela, deve ter clicado. Exato. Ele deve ter clicado. Agora eu tenho mais certeza ainda que nós estamos no negócio certo. Sorry. Okay, you're back. I pressed the wrong button. Sorry. That's all right. Vamos para a próxima? Apologies, everybody. That's okay. That's okay. Reason number 3 why I think a business like ours that offers essential services is so strong is that we all know, if we've been in network marketing a while, that sometimes people leave, they quit. Distributors decide to go and do something else, or they go back to their job, or, it's not for them. Ele falou que a terceira razão que ele acha que esse negócio nosso de oferecer desconto em serviços essenciais como multinível melhor do que outras empresas com produtos é que ao longo do tempo distribuidores, consultores acabam saindo do negócio e fazendo outra coisa, voltando para o seu trabalho e tal, e que geralmente isso não acontece aqui por conta do resultado que se mantém, né?
Então, isso é outro motivo aí. And this is a reality in any business. Isso aí é uma realidade em qualquer negócio. Acontece também no nosso negócio, mas, porém, muito menos, né? In a product business, when a distributor quits or stops building their business, the customer base disappears, mostly disappears, because there's nobody there to keep encouraging them to buy the vitamins or to buy the diet pills. Ele falou que num negócio de produto, geralmente quando o licenciado ou o consultor sai do negócio, a empresa perde aquela carteira de clientes. No caso, até porque não tem, assim, não vai ter ninguém para ficar incentivando a pessoa para usar os shakes, as vitaminas, os produtos, né? E aí ela acaba perdendo esses clientes. I have had many distributors quit. Some of them were good friends of mine, but they quit, they stopped. Some of them went to they thought they found another business that was better. It never was, but they thought it was. But the customers stayed because the customers are using an essential service. E ele falou que, assim, mesmo tendo poucos licenciados que saem, mas ele teve muitos que saíram, né, ao longo do tempo, mas que mesmo com essa saída desses licenciados, ele não perdeu nenhum cliente, porque o cliente continua utilizando o serviço essencial da empresa. E isso é incrível, né? Então, assim, a gente não depende do licenciado continuar no negócio para a gente continuar crescendo, e com certeza quem se mantém cresce bastante e continua crescendo. So even if I hope this translates. Even if the chicken dies, the egg remains. Mesmo se a galinha morrer, o ovo continua sendo botado, né? Como se fosse isso, né? Muito bom, muito bom. That translates. Ô, Júlio, pergunta ele, eu vi ali naquele gráfico que ele compartilhou, que entre 2005 e 2008, a empresa ela viveu um platô, ela não teve crescimento ao longo de 4 anos. Como é que foi esse momento para os líderes, para a empresa, nesse momento de platô? Porque, né, as pessoas elas estão ingressando no marketing de rede né, com essa perspectiva de sempre crescer, e a empresa realmente ela, né, vem crescendo. Quando a gente pega esse gráfico em 26 anos, ela só cresce, né? E agora, nesses últimos anos, exponencializou ainda mais, né, com a adição de outros serviços mais ainda. Mas teve esse período de platô. E como é que ele lidou com isso? Como é que foi isso para a liderança? Como é que foi isso para a empresa? He's asking about this period between 2005 and 2008, where the company grew very little. It actually didn't grow any from the graphic we saw there. And how was this moment for all you guys, big leaders, and the company? Because everybody that enters a network marketing business, they expect to grow fast and stuff. So how was this period of time for you guys? Well, that was a tough period of time. And we found we were getting new customers, but we were also losing customers as well, because our customer service was not very good. Our billing, the bills didn't always work properly. So when I said to you earlier that sometimes there are teething problems, this was an example of teething problems. The customer service wasn't good enough, the bills weren't correct all the time, and so we would get new customers, but we'd lose existing ones. Problemas, por exemplo, Felipe, nesse período, eles ganhavam clientes, né, naturalmente, mas eles perdiam alguns clientes por conta de problemas internos da empresa, tipo operacional, com contas erradas, né, às vezes chegava uma informação errada para o cliente, porque eu acredito que tinha muita coisa nova, né, e crescimento também, a empresa estava se adaptando a alguns serviços, e aí nessa fase de adaptação, com certeza tem desafios, o que faz com que esses desafios fazem com que alguns clientes vão para outras empresas, né, concorrentes e tal. Então, eles ganharam clientes sim, porém, eles não deixaram de crescer, porém, perderam clientes, o que fez estabilizar, né, o crescimento da empresa lá por conta desses desafios aí. And so our incomes were still continuing to be paid and to grow a little bit. Because the customers were, some customers were still there. That
the line did continue. It didn't go that way. Yeah. But these are the times where, as pioneers, you have to go through some of these things sometimes, these challenges. You know, nobody gets to the top of the mountain without a few bruises. Ele falou que realmente esse período foi, conforme ele explicou, né, que em nenhum momento a empresa deixou de crescer, mesmo assim cresceu um pouco, e que esses períodos, eles realmente, nesses momentos, né, que os pioneiros ou as pessoas que têm a crença continuam e que com certeza passam por esses momentos para chegar no topo, né, de um negócio, ou para você realmente se fortalecer lá na frente, e que realmente sempre vai haver desafios, né, não tem como. Very good. Boa, importante falar Boa. isso. Vamos Júlio, pra próxima. pergunta ele quem são os maiores concorrentes dele lá no Reino Unido. Se existe alguma outra empresa concorrente de marketing de relacionamento, ou se já existiu ao longo de todos esses anos, talvez alguma empresa que começou e parou, e se tem outras empresas que não são de marketing de rede, oferecendo o que eles oferecem, exatamente o que eles oferecem, ou não, o que eles fizeram é algo singular e único. Yes, Philippe is asking if there's another network marketing company that offers the same. We know that there's other energy companies, but we don't know if they're network marketing companies. But if there is another similar company that offers the same services that you, and are they network marketing business or not? No, we are actually the only company in the UK, network marketing or not network marketing, that offer all of the services together on one bill. So no, there isn't, you know, that concept of like the discount club. People come to us and they use lots of services. We are the only one in the UK for this. And the other companies are just the energy services that they offer. Yeah. So most customers in the UK, they use one company for their energy, another company for their mobile phone, another company for their broadband, another company for their insurance. So when they need to phone customer service, they're like, they don't know which number to call. There's lots of different call centers they have to speak to. There's lots of different bills. There's lots of different payment dates. With UW, they don't have that, which is why when your corporate watch this, I hope they see the potential to widen. Felipe, eles dizem que eles são a única empresa que oferece todos os serviços juntos, num só, numa única ponta, e que é a única empresa de multinível do Reino Unido também. E que ele espera que o corporativo da Linden esteja assistindo esse vídeo e abra visão para seguir no mesmo rumo que eles, de complementar com outros serviços aí, né? Então, eles são a única empresa de multinível no Reino Unido que oferece esse tipo de serviço e a única empresa que oferece vários serviços numa única conta, porque as outras são só de energia. Então, o cliente ele tem uma companhia de desconto para energia, outra companhia de desconto para telefone e outra para internet. E eles também são a única companhia que tem um clube de desconto igual a iGreen. And one other, and again, I'm talking lots here to the directors, the corporate. One other big benefit of perhaps looking to add other services is that once a customer changes to you and they're getting 1, 2, 3, 4, 5 things from you, they don't want to go. You have to really, really annoy them for them to want to leave you. Because why would they go from 1 to 5? It just doesn't make sense. Once they've made their life easier, they're not going to make it harder. So we have customers now stay with us for years and years and years and years. E ele está falando que, novamente, né, espero que os diretores da Linden estejam vendo esse vídeo para entender a importância disso, porque quando você facilita a vida do cliente de 4 contas, por exemplo, em uma só, o cliente ele não sai da empresa, ele continua. Porque quando você faz a vida dele mais fácil,
ele não quer ter dor de cabeça depois e voltar, ele não sabe para onde que ele liga para reclamar de um serviço específico, porque não funcionou, né? Então, assim, quando você faz a vida do cliente mais fácil, dessa forma, unindo o pacote de serviços, você pode ter certeza que a longevidade do cliente com a empresa e a fidelidade vai ser muito maior. Boa. Bom, Vamos lá. vamos. Próxima pergunta. Só uma observação. Alguém colocou aqui no chat assim, mas qual que é o benefício real que eles geram para o cliente? Se você entrar no site da Utility Warehouse, né, digitar no Google aí, vai cair lá no site deles, eles falam sobre você economizar 50 libras por mês, né, com os serviços deles. Então, perceba que toda vez que... Olha o tanto que ele está dando atenção para isso. Toda vez que o Wes fala, ele fala sobre economizar tempo para o cliente, facilitar a vida do cliente, mais do que desconto. Ele não está falando... Você repara que ele não fica batendo na tecla, não, porque a gente tem o maior desconto. Não, a gente é o que mais facilita a vida do cliente. A gente é o que mais gera benefício para o cliente. Perceba que isso é importante, sabe? Isso é importante a gente se atentar. Bom, eu fiz essa pergunta para ele, e aí eu queria, né? Ele falou que uma coisa que as pessoas no Brasil ficam super curiosas sempre é quanto que ele ganha mensalmente, né? Quantos milionários essa empresa faz, ou, né, os maiores resultados e tudo isso. E eles, eu já tinha até comentado na live anterior, né? E no Reino Unido isso é ainda mais forte do que é, por exemplo, nos Estados Unidos. Eles definitivamente não gostam de falar sobre isso, né? Não acredito que a empresa não incentive e tudo mais. E eu queria que né, você faz essa pergunta para ele e já questiona ele, já deixa claro que a gente sabe que... Né, que então, assim, como é que ele vai abordar essa questão? Porque é uma curiosidade das pessoas no sentido de... As pessoas gostam de ver resultados. Como é que ele lida com isso dentro da UW também, entendeu? Né, quando as pessoas falam, mas eu vou desenvolver esse negócio, onde eu posso chegar, né, o quanto eu posso ganhar, como é que ele responde com relação a isso? Pergunta também, Júlio, estou fazendo um monte de coisa, mas se eles fazem reconhecimentos de milionários, se as pessoas, né, se nos eventos internos tem algum reconhecimento de as pessoas que chegam a 1 milhão de libras de ganho, como é que funciona isso, sabe? Porque, por exemplo, lá na Ambit eles não falam sobre ganhos, mas eles não falam quanto eles ganham mensal, mas eles têm o clube do milhão. Eu vi que na Utility eles não têm isso. Entendi. Wes, in Brazil, we are very curious about how many millionaires and all, UW has made. We know you guys don't like to talk about that. That's okay. But we're just curious about, when people ask, where can I get with this business? How much can I earn? Where people have gotten since they started this business. So how do you deal with this? How do you answer them when they ask you this? Yes. Well, it's a good question. The British are very reserved, okay? And they don't talk about money. It's not like America and places like that where people do. So that as a question, we generally, if someone asks about money, they're generally not really asking about me or him or her. They really want to know what's in it for me. And so we teach our distributors, when people talk about money, to say to them, how much would make a difference to you? What is it that you'd be looking for from the business? And then we can show you how you can get that. And that generally is an effective way to talk about money in the UK. Eles falam assim que geralmente no Reino Unido eles são muito reservados, não falam muito sobre muito dinheiro, sobre milionário, sobre essas coisas, e que quando as pessoas perguntam sobre isso, eles ensinam os distribuidores a responder da seguinte forma: quanto que faria sentido para você fazer dentro desse negócio? Quanto você gostaria de fazer? Quanto que você acha que seria um valor que você sonha em ganhar com esse negócio, em fazer com esse negócio? E aí eles trabalham um plano para chegar nessa meta da pessoa. Achei muito bom. And recently, our company on our personal kind of website, our hub, our portal, there's a section where you can actually look up your lifetime earnings. So you can, only for you, but you can see.
And when this happened, we realized quite a number of people had earned over $1 million or far more than $1 million from the business over their careers. So there is certainly very big money in it, and there are people that are 8-figure, multiple million earners. But then mostly we are focused on how can we help people stay out of debt, not have to borrow on their credit card, and keep their house and feed their children. This is what we're in the real world. This is what people care about. How do I stay out of debt, feed my children, keep my house, keep my marriage? And if we can help enough people do those things, then we all win. And of course, some of them go on to do much better than that anyway. Very good. Ele falou assim que eles colocaram uma ferramenta no site lá do painel de controle do distribuidor, onde ele consegue ver quanto que ele já fez no negócio desde o início. E aí, quando eles colocaram, eles perceberam que várias pessoas já tinham feito acima de 1 milhão, várias pessoas já fizeram acima de 8 dígitos, que são vários milhões, né? Então, isso foi muito importante de ver isso aí também, mas só a pessoa mesmo consegue ver ela mesma, o dela, né? E que o foco deles não é nisso, né? O foco deles é em quê? Em auxiliar as pessoas a sair das dívidas, economizando, a alimentar o leite da criança ali, né? A comprar, ter uma compra básica em casa, e isso é o que acontece no mundo real, o que ele está falando. Que quando eles focam nisso, todo mundo ganha. Então, realmente, eles não ficam vislumbrados, né, com isso, questão de milionários e tal, mas que eles focam no básico e que isso faz o negócio crescer bastante e é o que importa, né? Entendeu? My dogs are barking, sorry. That's okay. One other thing that's very real in the UK, it may or may not be the same in Brazil, is that energy is actually quite expensive. Like, people spend quite a high amount of their money on their energy bills, which means for pensioners, for old people, that's a lot of their income. And so if we spend too much of our time saying how rich we are and how wealthy we are, and look at my flash car and look at my lifestyle, it's very it is not well received, because lots of people are struggling and lots of people's families are struggling to pay their bills. So we can't be boasting and gloating about how well we're doing whilst they can't pay their bills. I hope this makes sense. Yeah, it does. Ele falando que, assim, muitas pessoas não conseguem, assim, a conta de energia lá na Inglaterra é muito alta. Ele falou que não sabe como que é aqui no Brasil, mas aqui eu acredito que seja mais do que lá em percentual de poder de compra, né? E por isso que não é muito bem visto essa ostentação, né? De você, né, mostrar e tal, aquilo que você já ganhou e conquistou, que as pessoas não recebem isso muito bem lá, né? Porque elas estão tentando pagar uma conta básica de casa e você está ostentando. Então, ele falou que faz mais sentido você falar sobre auxiliar as pessoas, sobre conseguir esse desconto, sobre como sair da dívida, que é muito mais bem recebido e visto dessa forma, né? Muito melhor. It's actually, and you may have this problem as your business expands, but we have to be quite careful. Whereas in other network marketing companies, they always try and talk about unrealistic incomes that people don't believe anyway. But in our business, actually, the more successful we are, it's almost like we have to turn the volume down a bit, because otherwise we risk becoming very unpopular and losing our reputation in the UK. So we have to be seen to be helping people. Right. Ele falou assim que, novamente, tipo assim, no negócio deles lá, inclusive pode ser que a gente passe por isso de acordo com o crescimento da iGreen, mas quanto mais resultado você tem, menos barulho você tem que fazer para você não se tornar, tipo, impopular, ou desconectar com as pessoas e buscar cada vez mais ajudar elas, né, a economizar e fazer essas coisas mais simples, né? Então, é importante isso, ele disse, não ostentar,
porque pelo menos lá, né, aqui no Brasil, falou que outras companhias de multinível, realmente eles não estão nem aí para isso, eles cada vez mais ostentam, mostram ganhos, isso e aquilo, irreais, né, ganhos até irreais, que às vezes nem são verdade, mas no nosso negócio é diferente. Então, quanto mais resultado você vai tendo, mais tranquilo você vai ficando com relação a isso, em mostrar as pessoas, para não desconectar com essas pessoas, né. Júlio. Pode falar. Voltou aí, né? Não sei se foi eu que caí ou se foi você aí. Ah, desculpa. Beleza. Não, mas foi eu ou você que caiu, sabe? Uai, pra mim tava normal. Ah, tava normal, então fui eu que caí aqui. Beleza. Ô, Júlio, top, cara. É uma aula, assim, gratidão, agradeço a ele por falar essas palavras. Isso é muito importante para a gente, a nível educacional mesmo, e conscientização de mercado. Wes, he's thanking you once again, for everything that you're teaching us this afternoon, and we're very grateful for your words. Pleasure. E Júlio, agora vamos entrar. Tá. Aí, assim, pergunta ele uma pergunta que foi feita no chat aqui que eu achei interessante. Se dá para a pessoa comprar, por exemplo, só energia com ele, ou só telefonia, e de quantos clientes, por exemplo, né? De cada 100 clientes, quantos compram o pacote, né? E quantos compram serviços avulsos? Well, Wes, he's asking if a client wants to buy just the energy service, can he buy the energy service? And out of 100 clients, how many of them buy the bundle, the whole package? Good question. Yes, they can have just one service. They don't have to have everything. Most people do. I think more than 50% of people have at least 3 or more services. Legal. Ele falou assim que pode comprar um serviço só, se quiser, e que mais de 50% dos clientes têm mais de 3 serviços. Olha o número. Mais de 50% dos clientes possuem possuem 3 serviços ou mais. Show. Incrível. Agora, vamos entrar na questão do plano de carreira em si, assim, né, que é uma curiosidade nossa, né? Pergunta para ele, Júlio, se ele consegue crescer. Assim, duas perguntas, tá? A primeira é: quando uma pessoa inicia, ele acabou de cadastrar um novo consultor. Não, vamos fazer o seguinte. Primeiro pergunta ele, que a gente falou que tem 1 milhão de clientes. Quantos consultores tem? E depois, a segunda pergunta é: quando você cadastra um novo consultor, qual é o direcionamento inicial que o Wes dá para esse consultor? Existe um início rápido lá, né? Um quick start do tipo, olha, traga 15 clientes e recrute tantos novos consultores. Qual que é o primeiro passo que ele passa para esse consultor? Tá, então só para entender a pergunta primeiro, você quer saber quantos consultores tem? Quantos consultores tem? Porque a gente sabe que tem 1 milhão de clientes, mas quantos consultores e o que ele passa de orientação para o novo? Tá. Wes, we know that you have about 1 million clients. How many distributors do you have? Do you have that number? And when you have a new distributor, do you have a quick start to give them like orientations or a specific plan? Do you give them? Yes. So we have about 60,000 distributors now, right, in the UK. So we have quite a high ratio of customers to distributor, which is always a good thing because it kind of proves that there's a real good product or service. Whereas a lot of other network marketing companies have, more distributors than they do customers. And so yes. Ele diz que eles têm em torno de 60 mil distribuidores, né, licenciados, e essa disparidade grande é muito bom porque outras empresas de marketing às vezes têm até mais consultor do que cliente, então isso prova que o nosso serviço é muito bom com relação a isso. Aí eu vou voltar a perguntar para ele a questão do quick start. Você tem, do you have a quick start that you give? Yes. So originally,
we used to have a training, like people would go to like a 5 or 6 hour training in like a hotel, like a classroom. And, this was okay. But then once the pandemic started, we had to change because people couldn't go to hotels anymore. And so we started to just do a much shorter training online, maybe just 1 hour. And then since the pandemic's kind of finished and people can move around and meet each other again, what we now do is we help people get started. We do have a fast start plan that we go through with them to find out what their goals are, how much time they've got, and help them start building their list. But the most effective way we get people started is by actually supporting them. We mentor them on their first few appointments. So they maybe hear us do some calls and do some appointments. Right. And then we do some together, and then we listen to them do some. And we found that this has been the most effective way to get people started. Right. Ele falou assim que antes eles tinham ali um treinamento em salas de hotel, né, para novos distribuidores de umas 6 horas em média. Aí quando veio, assim, ele falou que tava ok, beleza, mas veio ali a pandemia, né, a Covid e tal, aí eles começaram a fazer treinamentos rápidos de 1 hora, online mesmo, né, com novos distribuidores, e que depois que a pandemia passou, hoje eles vão juntos em alguns primeiros encontros, né, com um distribuidor novo, ou fazem juntos ligações também. Ele faz para a pessoa nova ver como que ele está fazendo, depois ele escuta a pessoa fazer daquela forma mesmo que a gente já sabe, né? Você faz junto com o seu novo licenciado e ele faz depois sozinho, você corrige. E ele falou que essa forma de motivação e suporte tem dado muito mais resultado. Legal. Tá mudo o seu... Tem um número de clientes que ele fala para a galera recrutar, ou um número de consultores, alguma meta inicial? Wes, is there a specific number of clients that you tell this new distributor to come here or something to get to as an that you are orient, like you tell them like you have to get 10 customers to start off your business? We have different little steps that have bonuses attached to them as well. So it's like 3 customers, then 6, then 10, then 20, then 50. So we have lots of different steps for them. And what about this new distributors? Do you incentivize them to get new distributors as well? Yes. So there's also a plan when they get their first 1 distributor, then 3, then they start to build little other teams of 3 as well, and they push themselves up the plan. Ele falou que sim, geralmente tem um plano lá de 3 clientes, 6, 10, né? E também da mesma forma, ele tem um passo a passo lá, não sei se é no plano de carreira ainda, mas quando ele consegue o primeiro distribuidor dele, ele já está na primeira etapa, depois 3, né? E vai indo passo a passo. Legal. Ou seja, né, no plano de carreira já é dito o comportamento, né? Isso é super importante. Na iGreen a gente também tem isso, né? Então, o que eu preciso para eu chegar sênior? Nossa, eu preciso de 10 mil kilowatts e eu posso chegar só com, né, clientes pessoais, mas eu posso chegar utilizando, né, os kilowatts da minha equipe ali, mas eu preciso que uma pessoa tenha 5 clientes. Eu preciso ter 5, né? Uma pessoa precisa ter... Né? Então, isso que eu acredito que ele explicou, assim, né? Que o próprio plano já dita esse comportamento. E aí, uma pergunta é possível crescer na UW somente com clientes? Então, né, seria possível chegar a todos os patamares se a pessoa recrutar muitos, milhares de clientes pessoais? Wes, is it possible to get to the top of the career path with just clients, with no distributors? It's possible to make a very good income with just your own clients. But of course, you're only then always reliant on your own efforts. I know. But so people can build a good upfront income and then a long-term residual income with their own clients. But ultimately, if they want to become unimportant to their
income growth, that's what comes from building a team. Ele falou que dá para fazer uma boa renda com, né, com os próprios clientes e, obviamente, é mais difícil. Eu entendi que dá para chegar, mas como a iGreen, se você quiser chegar acionista sozinho, é muito difícil e que você vai depender muito do seu próprio esforço, né, obviamente. E se você não quer, né, que a sua renda, o seu residual dependa de você, obviamente, é legal você formar uma equipe, né, foi o que ele disse. Boa. E quantas linhas ou equipes, né, são necessárias para chegar no patamar que o está, né, que é o último patamar da empresa? Say, Wes, how many direct lines or distributors do you have, like, in your opinion, to get to the position where you are at the moment? Okay, so I have reached the top position in my company, one of only 3 people to do this and achieve kind of permanent status. Right. And to do that, I had to have 9 legs, different legs wide, but they had to achieve different levels. But obviously, all of our plans are different, so you have to do what's right for you. Ele falou assim que ele está no topo do negócio hoje, né? Que tem apenas 3 no patamar que ele está e que para chegar no patamar que ele está hoje, ele precisou ou precisa, né? Pela regra, não sei bem, mas de 9 linhas. 9 linhas diferentes, mas ele falou que, obviamente, cada empresa tem o seu plano, né, específico. Legal. Ótimo. E quais as maiores objeções que ele encontra na construção do negócio dele, quando ele vai prospectar alguém para o W hoje no Reino Unido? O que as pessoas falam para ele de objeção? Wes, what are the biggest objections that you get when you're trying to grow your business? Like, is it really good to be true or something like that? Yes, but, and this is hopefully something for you to think about for the future. In the early days, when people haven't really heard of the company or they don't understand that they can get discounts on energy and the discount club, it's easy for them to say, it's too good to be true, because it's new to them. They've not heard of it. And lots of people don't like change. They're uncomfortable by it. But as your company grows, as our company does now, people know what we do. They've heard of the company. A lot of people have now heard of the company. So it is annoying to start with that people will say this, who are you? I've never heard of you. It must be a scam. But as time goes on, as the business expands, people understand. Oh, okay, you're UW, you're iGreen. Oh, okay, yes, I know. Ele falou assim que, assim, geralmente isso acontece, a gente falar assim com essa objeção de será que é bom demais para ser verdade, que a gente recebe essa objeção quase todo dia, né? Mas assim, isso é mais no início que ele disse, né? Porque com o passar do tempo, as pessoas vão saber da iGreen e vão entender esse desconto, né? Então, na verdade, pelo que eu entendi, isso não acontece muito hoje, né? E as pessoas vão, quando você for falar com eles, falam, eu entendi, você que dá o desconto, né, e tal. Então, assim, sobre essa questão de bom demais para ser verdade, praticamente eles não têm essa objeção. Mas deixa eu perguntar qual o tipo de objeção que eles têm aqui para ver se ele me fala. But is there any major objection that you get nowadays? Some people say, I'm okay where I am. I'm happy where I am. We get that. It's That's like, basically it, yeah. But, in our country, when someone says no, there's still 60 million other people. In your country, when someone says no, there's 215 million more people. Ele falou assim que, pelo que eu entendi, não tem objeção. Mas assim, é só aquelas pessoas que realmente falam, tipo assim, não vou querer o desconto, não, tô bem. Tipo assim, são muito poucas pessoas, né? No caso, a gente falando de clientes, mas quando alguém fala não, lá eles têm mais 60 milhões de pessoas para falar, e no Brasil tem mais 215 milhões de pessoas para falar. But
one of my top leaders is very analytical. You know, he writes down statistics and remembers them. And he calculated that in his second year in the business, 50% of his customers or new distributors were people who said no in his first year. Ele falou assim que um dos top líderes dele é muito analítico e que fez algumas estatísticas e análises que os clientes do segundo ano dele, 50% eram clientes que falaram não no primeiro ano. Olha que interessante. And then in his third year, 30% of his new business was people that said no in his first year. So it taught all of us that timing is the important thing. We have to allow people to come to join our party when they're ready to dance, not when we're ready to dance. Right. Ele falou assim que no terceiro ano, 30% dos clientes que entraram pro desconto, pro negócio, era clientes, 30% que disseram não no primeiro ano. E que é a importância a gente entender do tempo da pessoa estar pronta, preparada para receber o nosso desconto, né? Então a gente entender esse timing aí, né, da pessoa. Então isso é muito importante. Incrível. Bom. Incrível. Ô, Júlio, pergunta para ele quanto que a pessoa paga para iniciar na UW e quanto que ela tem, qual é o custo dela mensal para ela manter o negócio dela funcionando. Wes, how much, if I want to be a distributor, how much do I have to pay for the license, or is there a monthly cost or something? Yeah, there's a registration fee. We call it registration fee of £10. 10 libras para cadastro. Yeah. And then they pay £3 every month, which just comes off their commission. That's very cheap. Eles pagam 10 libras apenas para se cadastrar um novo distribuidor e 3 libras de mensalidade. 3 libras? É. When I started, though, 25 years ago, it was actually £200 to join. And that was 25 years ago, when that's a real lot. That was a lot of money. Yeah. But as the business has grown, we've realized that we want to make the business as accessible, as easy to join as possible for people, so that we can help as many people build an income so that they can avoid the recession. So just to recap here, $10 for registration today, and Yes. $3 a month fee. Yes. And before it was $200 to registration. And how much per month? Or was there? Still 3. Still 3. Ele falou que quando ele se cadastrou era 200 libras na época. Aí era muito dinheiro, porque 25 anos atrás, 200 libras é muita coisa. E era 3 libras por mês também que se pagavam. Mas e com o passar do tempo eles quiseram fazer um negócio mais acessível. E aí acabou sendo hoje que é 10 libras, que é muito pouco, né, se a gente for olhar, e 3 libras ainda, né, o valor da mensalidade. Mas Júlio, mesmo no patamar dele, ele paga 3 libras por mês apenas? Wes, even though in your position on the career plan, do you still pay the 3 or is it more? 3 pounds? Still 3. 3 libras. Yeah. Que incrível. Muito legal. Bom, agora uma pergunta. O porquê das assim, ó, o porquê das 3 libras, né? Porque assim, poderia ser de graça, porque é muito pouco 3 libras, né? E se a pessoa ela não paga naquele mês, ela não recebe comissão e de alguma forma o cadastro dela expira. Então, por exemplo, se ela constrói uma equipe com 100 clientes, ela deixa de pagar as 3 libras. Esses clientes, ela perde, tem algum tempo, se ela ficar 6 meses sem pagar, ela perde aquela carteira de cliente. But
what is the purpose of the £3 per month? That's our question. And how long does, like, if someone doesn't pay the £3 a month, does he lose like all the customers and team, or how long does it take for it to expire? Does he has to pay the $10 again? How long? Like, I think there is maybe 3 months tolerance, you know, if they don't pay it, and then if they don't, then after that their business closes. But you know, nobody stops paying the £3 who is serious or who is earning anything. You know, it's ridiculous. I know, yeah. Ele falou que assim, que se de 3 meses de tolerância, se não pagar, mas que praticamente ninguém deixa de pagar. Quem tá ganhando qualquer coisa não deixa de pagar. Se tem cliente, qualquer coisa. Entendeu? What does it pay for? We have like a virtual office with lots of online training tools and our own website where clients can sign up. Control panels. Yeah, so everything there is paid for with that training and mobile app, yeah. A mobile app, yeah. Yes, app. Mobile app as well, yeah. Ele falou que basicamente é o que a gente fala aqui também, Felipe, com relação à licença da Irene, custo de aplicativo, operacional, né, todo o controle de clientes que você tem ali, website, tudo mais. Os 3 libras. É isso. Entendeu? Legal. Mais uma pergunta aqui com relação à questão do plano de carreira. Não, a pergunta estava na mente aqui, ela fugiu pensando. Vamos lá, pergunta ele, né? Vamos para essa pergunta que ela. Quantos clientes ele já captou diretamente? Depois a gente volta no plano de carreira aqui, né? Mas antes no plano de carreira, o João fez uma pergunta legal aqui no chat, que existem viagens de incentivo também lá, né? Então, quando você avança, você tem uma viagem de incentivo, né? Como cruzeiro, Dubai, tudo isso. Wes, is there any vacation trips that the company, gives if you hit a score or something? Yes. And again, I'm going to say this in the hope your corporate team hear this as well, that we have vacations every year. We normally have a choice of 4, and that might be like a smaller like weekend break to a city, maybe Paris or Prague or Berlin or somewhere. Then we have a UK break for people that don't want to travel and they want to take their family to somewhere in the UK. Then we have like a bigger luxury holiday, maybe the Maldives, Las Vegas, India, a cruise, something like this. And then we also have like an adventure holiday, something like Machu Picchu, or we would have gone to Israel if the war hadn't happened. That was planned. And so people can choose one of those each year, providing they are maintain certain activity over that 12-month period. Ok. Ele falou assim que tem 4 viagens que você pode escolher uma delas de acordo com a sua atividade que você mantém durante os 12 meses dentro do plano de carreira, que a primeira é uma viagem mais local, né, no Reino Unido mesmo, para quem quer fazer uma viagem mais curta, levar a família. Aí tem a segunda que é já para Paris ou ali algum lugar mais próximo, algum país ali em volta. A terceira que já é uma viagem mais de luxo, que é tipo Las Vegas. Esqueci a outra que ele falou aqui, Maldivas, ele falou também, e a última é uma outra viagem também, eu acredito que mais aventura, que ele falou, que é tipo Machu Picchu, né, deve fazer um safari, alguma coisa nesse sentido aí, e aí você pode escolher uma delas de acordo com o patamar que você está. And the reason I want your corporate to hear this as well is because the goal that people have to achieve to get one of these holidays is
achievable for anyone. So you could introduce a new distributor today, and this time next year, they could be going on a free holiday with their husband or wife or partner, maybe with their children, in their first year. And we normally have 40, 50, 60% of our holiday achievers are people who have been in the business less than 1 or 2 years. We don't just do holidays for the top people like me. It's available for everyone, and so they can have life-changing experiences very early on. Ele falou assim que o motivo até que ele gostaria que o corporativo da Arguin escutasse isso aqui também é que as viagens que eles dão lá é acessível para qualquer patamar, né? Que atingiu uma certa meta. Então, que é algo acessível, não é só para os top líderes. E que, geralmente, nas viagens, 40% a 60% das pessoas que vão são pessoas novas, que entraram no negócio há menos de um ano. Então, 40% a 60% de cada viagem que tem das pessoas ali são pessoas novas, de um ano atrás. Então, isso é muito bom. E o que seria, então, essas metas, né, Júlio? Como é que a pessoa se qualifica, assim? É por patamar? É por um volume em um período específico que ela faz? Pô. But can you just give us an example? Like, what do I have to do to win a trip like that? What's the easiest way? Or, there is always a mix of building your team or getting new customers. Right. On average, if they get one new customer each week, on average, so maybe 4 customers per month, they would pretty much be on track to achieve the holiday. And does this customer has to be like a bundle service customer or? Yeah, this is why I say there's slight differences. But on average, okay. Yeah, so on average, 1 customer a week that has 3 services, over a year, they would get the holiday. Now, Right. there are other ways you can do it by building your team as well, Right. but that's probably the easiest one to explain. Right. Ele falou assim que é uma mistura, né, de algumas coisas que você precisa bater para ganhar uma viagem. Porém, na média, e a forma mais fácil de explicar, se você captar um cliente por semana, você consegue já ganhar uma viagem dessa. Um cliente por semana. Caraca. Se ele soubesse o tanto que a gente recruta no Brasil, essa meta seria um pouco mais alta. You know, one big thing about that is, you know, we do a family holiday as well. One of the options is a family holiday, so people can take children, Right. and those children meet other children of positive, ambitious people, and they get an education that they don't get at school from being around other entrepreneurs and other entrepreneurs' children, which is fantastic. And of course, the other thing is the family is then engaged. The family feels like, oh, Mum, come on, Mum, how is your UW business going? Dad, come on, go get some customers. Whereas in some businesses, the family don't want their dad or mum to be going out all the time. In our business, they want them going out all the time because they know they get a holiday. Right. Ele falou assim que eles prezam muito por viagem em família, inclusive a pessoa pode escolher a viagem em família, né, quando ela ganha, porque assim as crianças vão junto e lá elas vão encontrar outras crianças e famílias positivas com a mentalidade diferente, elas recebem uma educação onde elas não aprendem na escola e que essa sintonia, essa energia ajuda bastante, né, no negócio. E aí, inclusive, durante o ano, né, as crianças acabam perguntando para os pais: e aí, pai, como que tá seu negócio aí da UW e tal, para nossa viagem? E isso aí gera uma coisa muito legal entre a família, ao contrário de outros negócios multinível que acaba afastando e separando, né? Então, eles prezam bastante, inclusive ele falou isso na outra fala também, na outra resposta, sobre viagem em família, que é muito importante por conta disso. Boa, incrível. Quantos clientes que ele trouxe diretamente a ele e quantos consultores ele trouxe diretamente a ele? E depois, quantos clientes ele tem totais na equipe e quantos consultores ele tem totais na equipe? Se ele pode abrir esses números. Né?
Wes, can you tell us how many clients have you brought yourself to the business, and how many distributors you bought like directly to yourself? And in total, how many distributors and clients do you have in your team, if you want to? That's okay. I think my favorite statistic is that I have personally introduced more than 600 distributors to the company. But then I'm going to tell you something that doesn't sound so good. They're not directly to you, yeah? No, yeah, not Oh, direct. ok. Falou assim que a estatística preferida dele é que ele já introduziu um negócio, apresentou um negócio para 600 distribuidores. Espera ele falar. Now, 600 sounds like a big number. And if you're just starting, some people are like, oh my God, I can't even think of 6. Never mind 600. Ele falou que 600 pode parecer um número muito grande, né? E tal, para quem está começando agora. E não consigo nem pensar nesse número para 600 pessoas apresentar um negócio e tal. But I've been in the business more than 25 years, which is 300 months. E ele já está no negócio há 25 anos, porque é 300 meses, né? So 600 distributors divided by 300 months is actually only 2 every month. Então, 600 dividido por 300 meses são 2 por mês, né? Que é muito pouco, se a gente for olhar. So, of course, some months I might have done 4 or 5. Other months I did 0 or 1. But on average, it's around 2.5 a month. And I say that because I want you to understand the importance of consistency and doing a little bit as often as you can, not trying to think, I have to do 100 now, and if I don't, I'm a failure. Ele falou assim que você não tem que pensar que você precisa fazer 600 agora, senão você vai falhar. Não, você tem que ser consistente. Teve mês que ele trouxe 4, teve mês que ele trouxe nenhum. A média de 2 por mês. Então, a importância de você ser consistente, né, e fazer sempre o negócio de pouquinho em pouquinho. Durante muito tempo vai ser um resultado muito grande. Essa é a estatística preferida dele. Boa. Mas ele pode falar quanto assim, que ele falou de distribuidores, legal, já deu para ter uma noção né, de quantas pessoas ele. Se ele falou que 600, a gente, né, consegue presumir quantos diretos ele foi colocando ao longo do tempo. Mas quantos clientes ele tem pessoais e se existe uma exigência de número de clientes pessoais em cada patamar. Wes, can you give us a ballpark figure about customers and clients in your team, or is there a specific number of clients to grow in the career path? Yeah, each level has a different number of kind of group team customers you need. Right. So it starts at 25, then 50, then 250. And up and up and up. But my team now has over nearly 450,000 services being used by customers around the UK. Ele falou assim que cada patamar. That started with one. Ele falou que cada patamar tem, né, ali uma quantidade de clientes específicos, 5, 25, 50, 200. E que na rede dele hoje tem 450 mil serviços sendo usados por clientes no Reino Unido. Ele nem é o número 1, parece que ele me disse que no final. Sim. Bravo. Incrível. Se ele fosse... Imagine que, né, você está mudando lá para o Reino Unido e aí você... pergunta, né, que você está chegando para lá e ele vai te abordar para você ser um cliente dele. Como é que ele te abordaria? E como é que ele te abordaria para chamar para o negócio também? Ver se ele faz esses 2 convites para você. Wes, Felipe is asking, like, if I move to the UK, me myself, and how would you introduce me to the business if you wanted me as a client? And how would you introduce me to business if you wanted me as a distributor? Just a short example here. It's a very good question. And when we were a younger business, we used to think of people as, oh, this person could be a customer,
And this person could be a distributor or a partner. And over the last few years, we've realized to stop thinking that way and to start thinking, we're going to show them a presentation for 5-10 minutes that shows them how they can save money with our services and how they can make money in their spare time. So we've stopped prejudging people like this now, so that we think we're going to show them what UW does. And UW helps people save money and helps people make money. And they can decide for themselves which is best for them. Ok, ele falou assim que, primeiramente, isso é uma boa pergunta, né, que ele disse, e que antes eles pensavam assim, quando eles viam uma pessoa, esse aqui pode ser cliente, aquele ali pode ser distribuidor, licenciado. Só que com o passar do tempo eles deixaram de pensar assim, e com certeza eles têm experiência com isso, né? Então eles deixaram de pensar assim, e hoje, atualmente, eles mostram as duas opções e deixam a pessoa escolher. Então eles não pensam se aquela pessoa pode ser só um cliente ou um licenciado. Eles fazem uma apresentação ali rápida de 5 a 10 minutos, mostra o benefício do desconto, mostra que ela pode fazer dinheiro com o negócio e fala qual das duas opções é melhor para você. E aí a pessoa decide, né? Aí eu vou perguntar para ele aqui sobre algum exemplo de abordagem para ver se ele consegue dar para a gente. So can you give us a short example here of how would you introduce the thing, like an act, like if you meet me in a coffee or something, how would you introduce me? I have a jealous friend. Very good. Welcome to the live. Thank you. Yeah. Yeah. As the years have gone on, we've also developed lots of tools, and hopefully you can learn from what's been successful for us, and speed that process up. So now we have many short videos, maybe just 3 minutes long, 2 Right. minutes, 3 minutes long, for lots of different professions. So we have one for teachers, one for students, one for retired people, one for beauticians, one for people with health problems, and we have lots of different. So when we talk to people, there's always a video we can say, hey, have a look at this. This might benefit you based on what their specific situation is. And we find that that's been really helpful, so that we're talking to them in their language rather than us having to make up what we think would be good for them. Very good. Ele falou assim que hoje, com o passar do tempo, eles têm muito material, e um exemplo assim de vídeo, eles têm um vídeo para cada tipo de pessoa. Eles têm um vídeo para professor, um vídeo para aluno, um vídeo para aposentado, de 2, 3 minutos, né? Para qualquer tipo de pessoa, que se eles encontram alguém, eles falam assim, dá uma olhada nesse vídeo aqui, você que é professor, sei lá, você quer isso ou aquilo. Aí eles mostram um vídeo que conecta com a pessoa, com o que ela é, com a profissão dela, né, e tudo mais. Então, eles usam esse tipo de abordagem aí. Muito legal. Muito bom, muito bom, muito bom. Júlio, as pessoas têm curiosidade, né, de saber se, por exemplo, o Wes ele tem algum negócio paralelo, ou se ele somente desenvolve a UW. Boa. Wes, another question here. Do you have other businesses that you develop yourself, or do you focus just on the UW business? No, I have no other network marketing businesses. I think if you chase two rabbits, you don't find either. I think for me, I've been in 26 years in one company, and if you want to do something properly, you've got to do it properly. David Beckham or Pele focused on being the best footballer in the world. He didn't focus on being the best footballer and the best hairdresser and the best singer and the best artist. And I think in terms of network marketing businesses, I have one focus. Ele falou assim que não tem outro negócio de multinível também. Com certeza deve ter outros negócios, talvez de investimento, não sei, mas ele disse sobre multinível, né? Que, por exemplo, o Pelé focou em ser o melhor jogador do mundo. Ele não focou em ser o melhor jogador, o melhor
barbeiro, melhor outra profissão que talvez ele exercia, ele focou em uma coisa, em ser o melhor naquilo que ele era. Então foi um foco específico que ele teve, né? O Pelé, no caso do exemplo do Pelé que ele deu aqui. Now, that doesn't mean I haven't got other income sources. You know, I own some properties in the UK, which are rent properties. I am a speaker. I speak sometimes for other companies in other countries. I do consulting for other companies sometimes. I've written some books, but these are things that I do for fun, and to keep my brain engaged, you know. And I probably get asked, for every 20 times I get asked to speak or to consult, I maybe say yes once, because my main focus is building my UW business, not being a international superstar or something, you know. Ele até disse lá no início da live aqui, esqueci de falar, que ele ainda está construindo um negócio dele, né? E ele, por isso que ele quase não faz lives assim. Então, o foco dele é no negócio, que não quer dizer também que ele não tenha outros investimentos, como casas, propriedades, né? Investimentos e tal. Ele também é treinador, dá palestra, consultoria para empresas, mas a cada 20 convites que ele recebe, ele dá uma, para poder variar também, para manter a mente dele trabalhando, né, em algumas outras coisas, mas que o foco dele é no negócio da UW. Incrível. And also, just for fun, I was a professional soccer referee, you know, arbitro, for some years in the championship here in the UK. But this was something that I did for fun. It was a challenge. Yes, I got paid a little bit, but I was mostly focused on keeping myself fit and having fun. E ele falou assim que também por diversão, né, que ele também faz todas essas coisas aí, mas ele também já foi juiz, né, de futebol em campeonatos ingleses, e ele recebeu lá um pagamento, mas ele fazia isso mais por diversão e também para se manter fitness, manter em forma. And what was quite funny was that I was probably earning more money from UW than most of the football players that I was refereeing at that level, you know. E ele falou assim que o mais engraçado é que ele estava provavelmente fazendo mais dinheiro do que muitos jogadores lá no campo, né? Que estavam no mesmo jogo que ele. Então isso aí é interessante. Mostra que o negócio é bom. Muito bom, muito bom. E a pergunta né? Inclusive ele falou sobre isso e aí eu queria reforçar. Hoje ele continua recrutando novos diretos a ele. E uma segunda pergunta: o plano de marketing ele incentiva que ele continue abrindo linhas diretas ou que ele coloque com alguma equipe, né? Para quando ele abre um novo direto hoje, ele coloca com alguma equipe ou ele trata diretamente, ele mentoria diretamente a ele? But do you still register new distributors directly to you as a new leg, or does the company incentivize you to register to your team, or how does this go? So I'm going to answer this for my company, but I know that your plan might be different, okay? Ok. Ele vai responder isso aqui, mas provavelmente para a Green é diferente. If I introduce a new distributor, I want to put him or her into a team very quickly. I don't. The last time I started a new leg personally was maybe 5 years ago, and there's a very good reason why I do this. Ele falou assim que quando ele pega um novo distribuidor, provavelmente ele cadastra para um time. E que a última vez que ele cadastrou um distribuidor direto foi uns 5 anos atrás. E ele vai explicar por quê. As I said earlier, in this type of business, I think you want to build it once, build it big, and build it to last a lifetime. Yes. And you get a chance to become completely unimportant to your business, completely unimportant to your income if you build teams. E ele falou assim que, como ele falou anteriormente, você
quer construir esse negócio uma vez, quer construir um negócio grande, quer construir para a vida toda. Então, isso é um dos motivos, né, que ele faz isso. No caso, no exemplo dele, ele cadastra um distribuidor em algum time dele. E você precisa não ser importante para o negócio, para sua. Tipo assim, o que ele quer dizer é que não pode depender de você, como se você não existisse ali e o negócio roda sem você. Então, acho que é nesse sentido que ele quer dizer, entendeu? So if I sponsor everyone personally, then I am continuing to be the most important person because everyone has to speak to me. Whereas my philosophy is I introduce them into one of my teams with leaders that I can trust so that they can then progress, they can get support there, and it means I can go on holiday and people aren't phoning me up every 5 minutes saying, I need some help. Ele falou assim que se ele cadastrasse todo mundo para ele ia ter gente ligando para ele todo dia. No caso dele lá, ele pega um novo distribuidor e escolhe alguma equipe, um líder de confiança que ele tem, porque ele pode viajar tranquilo, não vai ter ninguém ligando para ele toda hora falando assim, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. Ótimo. Aí deixa eu abrir um parêntese aqui e explicar sobre isso, né? É importante entender que o Wes, ele tem 26 anos na mesma companhia e ele formou líderes onde ele pode delegar esse patrocínio, né? Ele já tem uma estrutura né, necessária para chegar, ele está no último patamar já, então ele já está no último patamar há algum tempo, talvez valha a pena até perguntar quanto tempo ele está no último patamar, mas ele já está no último patamar há algum tempo, provavelmente. Então, os novos ele está, né, posicionando ali como, né, como ele disse, para o negócio continuar crescendo, mas não que vai continuar dando muito trabalho para ele, já que ele já tem uma estrutura grande. Eu acho que é super importante entender algo aqui. Algo que eu aprendi ao longo desses 10 anos, tá? Se você não tem capacidade de recrutar, você não tem capacidade de liderar. Anota essa frase. Se você não tem capacidade de recrutar, você não tem capacidade de liderar. Assim, né? Eu quero abrir essa observação porque ele colocou um ponto, é uma curiosidade minha, mas eu sei que tem talvez pessoas aqui muito iniciantes no marketing de relacionamento, né? No negócio da iGreen, que meu líder, né, não coloca ninguém comigo. Não, seu líder não vai colocar ninguém com você, a menos que você seja um líder. Entende isso? Quando você é um líder, quando você é uma linha estratégica, um gestor, um executivo, um diretor para a sua linha ascendente, aí sim pode ser que alguém, se fizer parte da estratégia, se essa pessoa está querendo ter pouco trabalho, como o Wes colocou, ela possa posicionar, tá? Então, é importante eu abrir esse parêntese para a gente alinhar a expectativa da galera que, às vezes, é bem iniciante no negócio. Legal. E aí, né, eu não sei se só explica para ele que eu estava explicando algum ponto interessante, porque talvez ele vai ficar perdido. Felipe was just explaining to the people that are watching, maybe they're very new to the business, that nobody is going to register new distributors for them in the beginning if, like, as you said, you select a very specific leader or team that's going to take care of this new distributor. So yes. He was just making that clear for them. Yes, and I'm explaining my philosophy. I know, yeah. In reach the top level. Oh, yeah. Not when I was in my early days. In my early days, I had to do it myself. Like, you have to do it yourself. This is a business. If you want someone to do it for you, get the government to give you social security or get a job, right? And just do that. This is a business for you to take control of your life, and that means you have to take control of the business and build that business. Ele falou que esse exemplo que ele deu é justamente para o patamar que ele está hoje, de topo de empresa, mas que no início ele teve que fazer sozinho, não tinha essa não. Né? Exato. Que hoje, nesse patamar que ele está, ele faz essa estratégia, e isso dentro do negócio dele, que pode ser que na iGreen seja diferente, entendeu? E se você quer que alguém faça algo por você, é só se depender do governo mesmo, do que o governo for te dar, e isso pronto. Ou sua carteira assinada ali, pronto. Mas que esse negócio você tem que construir você mesmo. Incrível, incrível. Muito bom. E Júlio,
Pergunta para ele, assim, é uma pergunta que a gente já até tem a resposta, mas eu queria saber se ele faz ou vai fazer alguma consideração adicional. Eu comentei, né, com o Wes, eu conversando com ele ontem, no fato de que eu trabalhei 10 anos numa companhia de produtos, né, e que eu tive um resultado muito expressivo. Mas, né, que quando surgiu a iGreen, eu já conhecia sobre a Ambit, né, nos Estados Unidos e a própria Utility, e eu sabia que o faturamento delas era bem estável quando a gente olha para o Google Trends, né, e quando a gente olha no Business for Home também, né, você vê que o faturamento ele é bem estável. E eu queria ouvir dele, né, acho que nós queríamos ouvir dele, se realmente ele mostrou ali, né, a quantidade de clientes, então vocês viram que, poxa, não teve nenhum ano que caiu e tal, então isso reflete faturamento, porque são os clientes que levam o faturamento para dentro do negócio, é diferente de um negócio de produto que está muito concentrado o faturamento em cima do distribuidor, como o Wes colocou, quando o distribuidor acaba perdendo faturamento, a pessoa trocando de produto e tudo mais. Mas eu queria ouvir dele, né, se esse faturamento que ele tem, ele é bem estável, e se o cheque dele também é bem estável, porque o que, né, eu sofri no negócio de produto, não é no negócio, numa empresa específica, isso é uma característica do modelo de produtos, é que o cheque acaba oscilando muito, né? Então, né, se ele pode dar uma palavrinha sobre esse tema de, poxa, o meu cheque é bem estável, assim, ele pode oscilar, mas oscila muito pouco, ou não, né? Ou se o negócio é diferente do que eu estou falando. Entendi. Wes, Felipe told you, I think a couple of days ago, that he was in another company, another product company for 10 years, and he had a very good, he had very good results in there and all. But he had some difficulties with the income check. We know that in this business that we are, the basic service offered discounts and stuff, it's more stabilized. He know that Ambit company in the U.S., I think it's Ambit the name. They have very stabilized, growing income. Is it the same way with the UW company, and is it the same way with your income check? Like, is it more stabilized, or does it oscillate a lot up and down and stuff? Yes, it's on the every month when you get paid, you generally know that that's the lowest your income will ever be, because next month Very good. your team is a bit bigger, so your income gets bigger, because they're using essential services like you're doing. They're using essential services, therefore they're not going to go somewhere else. As I said before, they don't wake up and think, could we use our electricity today? No, that's automatic. They make a cup of coffee, they put their eggs on the frying pan, they open the fridge, they watch the television. They can't help but use your product. So your income is generally always going to be the lowest it's ever been until next month. Felipe do céu, o que é isso, cara? Olha o que ele falou. Que sempre quando ele recebe no mês, ele sabe que esse é o menor valor que ele já vai receber de todos. Tipo assim, que ele nunca vai ser menor do que esse, que só vai aumentando. Porque as pessoas não acordam num dia pro outro e falam assim, hoje eu não vou usar energia, hoje eu não vou fazer isso ou aquilo. Elas continuam usando o serviço e sempre a sua base de cliente vai aumentando pouco a pouco. Então, assim, o valor que ele recebeu mês passado na verdade, é o maior. Como que eu posso falar? Nunca vai ser menor do que o valor que ele recebeu mês passado. Sim. E sempre vai ser maior, entendeu? O valor desse mês é menor do que o mês que vem, né? Assim. Isso, eu acho que eu não sei se eu expliquei bem, mas é isso. Sempre nunca vai ser menor. Incrível, 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 incrível. I can actually show you from our what do you call it? Back office. Yeah. I will show you the income graph and how it has always. Ele vai mostrar o gráfico de crescimento dele de faturamento. Não sei se é dele ou da empresa, mas deve ser dele. But because I'm English or British, you won't see the numbers, okay? Ok. E porque ele é inglês, ele não vai mostrar os números, mas vai mostrar o gráfico. So
as you can see, in 1997, it was very low. 97 era bem baixo, como ele está mostrando aí, né? And then over the years, it goes up and up and up, up and up and up and up and up and up. And some months, obviously there's bigger bonuses, but generally it always goes on that upward trend. Tá falando que, né, vai sempre crescendo, crescendo, crescendo. Tem um mês ou outro que dá um estouro muito grande, mas você vê que não quer dizer que no outro mês caiu, é porque o mês atual foi tão bom, né, que tipo assim, foi um estouro e que sempre vai crescendo. Na média, sempre vai crescendo. Não é igual empresa de produto que tem aquela oscilação louca, que as pessoas dependem, você tem que esperar que as pessoas utilizem os produtos, faça recompra, o distribuidor não desista, seja motivado. Aqui não, as pessoas vão utilizar energia, internet, seguro. Muito bom, cara. Caracas, Júlio e todos que estão assistindo, assim, para mim é incrível ver um gráfico como esse, assim, né? Eu gosto de números, eu gosto de dados, né, de gráfico, então é a prova, cara. Ele abriu o escritório virtual e mostrou 26 anos de história, 26 anos de cheque, a estabilidade disso, sabe? O que é isso? Cara, isso é extraordinário. Isso é Quer que eu extraordinário. pergunte quanto tempo que ele está no último patamar? Há quanto tempo ele bateu o último patamar, né? Wes, for how long has it been since he reached the top business? About 8 years ago. 8 anos. About 2015, yeah. And is the company like they want to launch another position like that's on top of yours, or they don't want to? The company have learned not to move the goalposts, Right. I saw someone put a message earlier saying, the company shouldn't change things. But, in the early days, they have to change things. They have to experiment. They have to see what works. They have to see what motivates people. And so sometimes things do change early days. But as the business becomes more mature, then they find the right path. Ele falou, eu perguntei se a empresa iria colocar um outro patamar, né, um patamar novo e tal. Ele falou que não, como o negócio hoje é bem maduro, eles entenderam que a forma como está hoje a empresa é a forma que vai ficar, que já deu certo e a forma que vai se manter, entendeu? E que ele está 8 anos já nesse último patamar da empresa. Incrível, incrível, incrível. E, Júlio, cara, assim, estamos indo para os finalmente aqui. E aí pergunta ele se tem alguma pergunta que a gente acabou não fazendo sobre o negócio, sobre a UW, sobre a história dele, que ele acredita que é válido passar aqui. E depois, né, aí assim, né, você não precisa fazer na sequência aí as perguntas, depois é basicamente pedir para ele deixar uma mensagem final. E, cara, eu vou ter que agradecer bastante ele aqui, mas vamos deixar essa parte para eu tecer bastante comentários. Wes, we're almost finished with the questions here, so we just want to ask you, is there any question that we haven't made so far, like that if you tell us, if you answer us, would it like help us in our business? Did we forget to ask you something? Well, you haven't asked me to move to Brazil yet. Yeah, you can move to Brazil. Ele falou que a gente não perguntou, não pediu para ele mudar para o Brasil ainda, não perguntou sobre isso. I think, if I can tell you one thing, when you are in a business like yours that's got a network marketing model with services that are essential, that people have to use, if you're watching this and you're wondering, is this worth my effort? Is this going to work? It's proven. It works. It will work. But you have to give it time. You have to give it your energy, your consistency. You don't have to quit your job, but you do have to give it your focus. So you focus full-time on your job and part-time on your fortune. And is it worth it? Yes. Does it work? Yes. Has it been proven elsewhere? Yes. When I started, nobody else had done network marketing with services. We didn't know if it would work or not.
the path is now there. You've seen it. Ambit Energy in the United States, UW in the UK. You know, UW are in the top 10 companies in the world in network marketing for their sales and their turnover. But that didn't happen overnight. But is it real? Yes. That's what's possible for all of you now. Ele falou que às vezes vem a dúvida, né? Oferecer serviço básico, isso e aquilo, desconto, será que realmente funciona? Ele falou que sim, funciona. Se já foi provado? Sim, já foi provado. Né? Ele está aí com essa história dele para mostrar para a gente isso, que na época dele, quando ele começou, não tinha nenhuma outra empresa que tinha feito multinível de serviço, e eles não sabiam se ia funcionar. E aí está aí 25 anos aí mostrando para a gente que realmente funciona, e muito melhor do que produto. A gente agora conseguiu comprovar isso aí. A Ambit nos Estados Unidos também. Então, a UW hoje é entre as 10 maiores empresas de vendas aí do mundo, né, desses segmentos aí, e pode provar para a gente que realmente dá certo, mas não é da noite para o dia e que leva tempo. Então, a gente precisa persistir, né, com isso daí. Incrível, incrível, incrível. E, cara, uma mensagem final que ele queira deixar para os brasileiros que estão aqui, né? E aí depois quero pedir mais algumas coisas para a galera que está aqui assistindo a gente. Tá. By the way, Wes, if you come to Brazil, you'll be very welcome, and I hope you come someday to teach us in person. I hope that happens. And if you could leave us a message here for all the Brazilians that are watching us, that would be very good. Well, thank you. I would love the chance to come and meet you all at some point. I do, as I say, sometimes speak abroad, but not if I don't feel passion for the company or the product or the service that they offer. And from what I know, which is only a little bit right now, from meeting you, Julio, and Felipe, you have a great culture. You've got a great foundation for an incredible business. So I hope to get to meet you. Ele falou assim que eu falei para ele que seria muito bem-vindo aqui no Brasil, né? Que ele falou agorinha, e que eu espero que um dia ele venha dar uma palestra para a gente aqui, para nós da iDream, e que pelo que ele percebeu da gente, a gente tem uma fundação muito boa e com certeza a gente vai ter sucesso nisso que a gente quer, né? Isso tudo aí. One thought I'd leave you with, and we talk a lot about this in the mastermind event, is that, you know, there are people that just want to be leaders or managers, and there are people that are happy to be builders. And what I mean by that is they are happy to build their business, build their team, build their people, and build a culture. And the world of network marketing needs builders. So please don't be that person that just sits there and thinks, if I recruit some people, I can just manage them and hope that they do well. The world doesn't need more managers. It needs more builders to build the business. And you've got an incredible opportunity with over 200 million people in your country. All of them need electricity. All of them need energy. And so I cannot wait to see the success story that you will become. Ele falou assim que tem dois tipos de pessoas, né? Que um é gerente de rede e outro é construtora. E que a gente precisa ser construtor de equipe, não gerente, porque já tem muitos gerentes de rede que cadastram algumas pessoas ali aqui e acham que o negócio vai acontecer. Mas não, você precisa ser um construtor de negócio. E que ele aguarda ansiosamente para ver o nosso sucesso da iDream no caminho que a gente vai encaminhando, né? Então, assim, seja um construtor e não um gerente de rede. Incrível, incrível, incrível. O Júlio, assim, cara, agradece o Wes, né? Wes, thank you, né, por ter aceitado esse convite. Eu acredito que ele não tem noção do quanto isso vai ser um divisor de águas na história do nosso negócio, do quão importante é uma pessoa como, né, no patamar dele, de se dispor a falar com a gente. Eu queria que alguma pessoa da Utility Warehouse falasse com a gente,
E quando ele me respondeu, eu fiquei muito feliz porque, nitidamente, ele tem um nível de liderança incrível, assim. Né? Ele é um grande líder, ele tá, enfim, né, é o maior resultado, um dos 3 maiores resultados e o maior líder dentro do negócio, mais tem visibilidade, mais dá treinamentos, mais engajado e tudo mais. Então, eu tô, assim, cara, foi muito especial para mim, né, ele ter aceitado esse convite, e para a iGreen realmente é um divisor de águas, assim, cara. Isso daqui vai marcar um antes e depois. Isso passa uma visão para a gente que ele às vezes não tem noção da importância. Então, tenta deixar claro para ele em inglês o quanto é valioso tudo isso que ele está fazendo pela gente. Well, Felipe was very happy and very grateful when you answered him. Can you hear me? Yes. Yeah, okay. And when you answered him, he couldn't believe it because having someone like you in the position that you are, one of the top 3 leaders of the UW, he was very happy for that. And you have no idea how much impact this is going to have in the iGreen business, in our business. So we thank you so much. No words to express how grateful we are. And thank you so much for being here with us in this live. Thank you for asking me. Obrigado, and I wish you all success, and I hope we get to speak again soon. Ele falou muito obrigado, né, por ter convidado ele. Ele espera que a gente tenha todo sucesso aí e espera também que a gente possa se encontrar em breve. Incrível, incrível. E, pessoal, eu quero pedir um favor, de coração, assim, tira um print, marca o Wes lá, né, se você puder deixar uma mensagem de agradecimento para ele lá no inbox, deixe, isso vai ser importante para a gente, né, para ele sentir que, poxa, realmente ele fez a diferença, sabe? Pode parecer simples para você, mas para a gente que recebe mensagens assim, fala, cara, poxa, foi importante, né, você parar seu tempo e né, nos conceder essa entrevista. Então, tire uma foto, marca ele no Stories, manda no inbox. Né, eu deixei o Instagram dele aí, deixei o Instagram dele aqui, Wes Linden, né? Procura ele no Facebook. Eu consegui conversar mais com ele pelo Facebook do que pelo próprio Instagram. Ele tem um LinkedIn também. Então, assim, de verdade, aproveitem. Esse conteúdo foi muito enriquecedor. Para mim, escutar essa live hoje reforça uma decisão que eu tomei, sabe, há 8 meses, uma decisão que eu estava enxergando algo que muita gente olhou e falou, cara, né, né, muita gente me questionou de, poxa, mas por que iGreen, né, e tudo mais. E para mim, tudo que o Wes falou aqui hoje, né, todos esses resultados, toda essa prova, para mim já era muito nítido, para mim já era muito claro. Então, para mim, isso passa uma crença gigantesca e eu espero que faça o mesmo por você. Mostre o quão grande é essa oportunidade que você está, o quão grande você pode ser dentro desse negócio. Sabe, a gente não tem noção, né, do quão grande o negócio da iGreen ainda pode ser. Eu tenho uma clareza muito grande disso, assim, sabe? A gente está com alguns milhões de quilowatts, eu fico pensando, cara, quando a gente bater 1 bilhão de quilowatts, né, distribuídos, eu acredito em números assim. Né, a utility está aí para provar. A gente, né, tem um caminho incrível para ser percorrido e, né, uma boa liderança, muito bem capacitada, pode fazer a diferença, né, na vida de milhares de pessoas, a gente levando economia e né, assim, a gente levando uma oportunidade real para muita gente que acredita no poder de transformação dessa ferramenta, que é o marketing de relacionamento. Eu acredito nisso, esse negócio, né, esse modelo mudou completamente minha vida e eu tô muito feliz, né, do que a gente está construindo na iGreen. Estou com uma visão muito clara, estou trabalhando incansavelmente porque esse negócio né, pode chegar, sabe assim, pode realmente fazer uma história gigantesca, um antes e depois na história do marketing de rede no Brasil. Então, aproveitem, agradeçam o Wes. E, o Wes até escreveu em português aí. Foi um prazer. Incrível. Então, é isso, galera. Tamo juntos, tá? Júlio, cara, só gratidão. Que isso, eu que agradeço o convite. Por aceitar. O Júlio, né, aceitou, né? A gente buscando alguém, e aí o Edu me colocou em contato com o Júlio. E ele falou, cara, é o Júlio é o cara. E foi isso, Júlio. Obrigado por ter aceitado essa missão, ter tirado seu tempo, ter estudado.
tá aqui junto com a gente, traduzindo tudo isso. Obrigado de verdade. E, cara, bora fazer história. Bora para cima. Bora. Obrigadão. Muito obrigado mesmo. Wes, Felipe was just thanking everybody and showing them how great this opportunity is, that we have to really take it with our hands and make this happen, you know, because now is the time, so we have to go and do it. See you at the top. See you, thanks. Obrigado, Felipe. Valeu. Obrigadão. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder essa live. Compartilhe todo mundo da sua equipe. Deixa seu like, porque isso ajuda também o algoritmo a mandar essa live para mais e mais pessoas. Valeu, tamo junto. Nos vemos nos próximos treinamentos. Valeu. Tchau.